pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Chuva, chuva de valores, chuva, chuva cai em mim. Chuva, alivia as dores, chuva, só me faz feliz. Chuva, inunda todo o meu sentir e traz uma enxurrada de amor pra mim. Chuva, pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Chuva, tchubirua, chuva, tchubirua, chuva, tchubirua, chuva, inunda todo o meu sentir e traz uma enxurrada de amor pra mim. Chuva, pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Você também pode ser uma gota dessa chuva. Chuva, chuva de valores, chuva, chuva cai em mim. Chuva, gotas de amor e chuva, só me faz sorrir. Chuva, inunda todo o meu sentir e traz uma enxurrada de amor pra mim. Chuva, pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Chuva, chuva de valores, chuva, chuva cai em mim. Chuva, alivia as dores, chuva, só me faz feliz. Chuva, inunda todo o meu sentir e traz uma enxurrada de amor pra mim. Chuva, pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Chuva, tchubirua, chuva, tchubirua, chuva, tchubirua, chuva, inunda todo o meu sentir e traz uma enxurrada de amor pra mim. Chuva, pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Você também pode ser uma gota dessa chuva. Chuva, chuva de valores, chuva, chuva cai em mim. Chuva, gotas de amor e chuva, só... O dia de ontem foi um dia muito produtivo, na verdade? Foi ou não foi? Foi. Olha, e eu tenho um recado, eu vi algumas pessoas tirando foto, alguns fazendo alguns registros. Se alguém tiver interesse nos slides, eu tenho todos e eu posso fazer impressão. Mesmo que não sejam de todos, assim, Lívia, essa palestra me interessou muito. Me passa impressão, por favor. Com certeza. Oi? E
e-mail? Sim, ou você pode me enviar um e-mail, acho que todos já têm um e-mail. Porque eu disponibilizo esses slides para vocês, tá? Vamos começar a nossa formação. Nós temos 10 minutos de planejamento do nosso dia. Eu vou apresentar para vocês toda a nossa rotina, o que, vai ser feito hoje pela parte da manhã e à tarde, quais serão os profissionais que estarão conosco. Só que antes de dar início a essas atividades, eu gostaria de convidá-los a ficar em pé para nós realizarmos mais uma oração. Vou convidar a Nicole para que faça essa oração para começar a apresentar a Deus todo o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo seu cuidado, Deus, conosco. Deus, nós entregamos, Pai, o nosso dia nas suas mãos, Jesus. Que o teu Espírito nos conduz, ó Pai, ó Deus, nesses momentos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Deus, a absorver, ó Deus, todo aprendizado aqui. Ó Deus, e a colocarmos também, ó Deus, em prática, Senhor, quando voltarmos, meu Deus, à sala de aula. Eu coloco cada um aqui, Senhor, pela família de cada um, que o Senhor possa guardar, livrar, Senhor, de todo mal. E nós, ó Deus, te louvamos, pedimos, ó Deus, a sua presença conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de apresentar também o planejamento, eu vou esperar, peço por favor, para quem está mais ali ao fundo, para que ocupe os primeiros lugares. É bom, principalmente, quando tem um palestrante de fora, alguém que vem conhecer a nossa escola, pai de aluno. Quando a gente senta aqui à frente, para poder prestar atenção, eu vou guardar um pouquinho. Isso, Jennifer, puxa a fila, traz as meninas. Ali os que estão no último lugar. Tirando a André, que vai precisar sair o tempo. Galera de entrada. É bom quando a gente ocupa os primeiros lugares. Para quem está falando, é muito bom. Então, qual que é o nosso planejamento do dia de hoje? Agora, pela parte da manhã, nós receberemos... vamos conversar um pouco sobre o tema que norteia toda essa formação continuada. Nós vamos recordar o que foi compartilhado ontem com Rosângela, e logo em seguida receberemos Daniel Aires com o tema Lei de Proteção de Dados. É um tema muito importante para que nós possamos conhecer. Nós lidamos com pessoas, lidamos com crianças, lidamos com vida, e até no que diz respeito à nossa vida particular também. Logo em seguida, a Fernanda Lopes, para quem não conhece, ela trabalha aqui na escola, é responsável pela elaboração de textos, de cartas. Essa parte, ela é jornalista. Essa parte de comunicação da escola, ela é quem direciona, e ela vai trazer uma palestra sobre comunicação assertiva no ambiente escolar. Logo em seguida, após a fala da Fernanda, nós receberemos a Daniela Torres. Daniela Torres é psicopedagoga, profissional que atende muitos alunos aqui da escola, e ela vai abordar de forma prática algumas práticas, inclusivas com crianças com TDAH e o TEA. E, finalizando a parte da manhã, iniciando às 11 horas até meio-dia e 20, receberemos a Alice Maria com o tema Autoconhecimento Financeiro e Valor do Planejamento. Ok? Então, nós vamos ter a parte da manhã com vários temas. Eu volto a falar com vocês, tanto as de ontem quanto as de hoje. Se vocês tiverem interesse nos slides, em tudo aquilo que as pessoas, os palestrantes falaram, só conversar, só compartilhar comigo que eu providencio a impressão. Teremos de meio-dia e 20 até 1h30 o horário do almoço. E de forma bem animada, não cheguem atrasados, por favor. Nós receberemos o Regis, ele é profissional da área de educação física,
para falar a respeito dos impactos do movimento na mente humana. Logo em seguida, a Juliana Cristina, falando sobre o bullying, responsabilidade civil e penal. E após a fala da Juliana Cristina, ontem a Nayane já compartilhou com vocês que a partir de 15h30 seria o momento que vocês poderiam procurá-la para conferir ponto, observar algo pessoal, algo específico que vocês tenham dúvidas com ela. E também, caso vocês já tenham recebido algum direcionamento do coordenador de vocês em relação a algumas atividades, vocês também ficaram livres para que possam realizar essas atividades do setor de vocês, tá? Então, aqui, na sala de multimídia, nós finalizaremos 15h30, né, de 14h30 até 15h30, com a palestra da Juliana Cristina, ok? Há um tesouro em mim. Ontem, as colaboradoras, né, a Rosângela e a Eni, elas já iniciaram nossa formação continuada a respeito de como que nós possuímos, como nós não só possuímos, mas nós somos um tesouro ambulante, como que nós podemos impactar o mundo que está à nossa volta por meio daquilo que há de mais precioso em nós. E, ao mesmo tempo, nós lidamos também com o que há de mais precioso para as famílias. Quando for na terça-feira que vocês receberem os alunos, vocês não podem perder de vista nunca a respeito dessa importância, desse tesouro que vocês estão cuidando no período que vocês estão aqui na escola. E eu queria 3 pessoas, esse tema de há um tesouro em mim, aquilo que ficou assim, aquilo que mais marcou ontem no período da manhã, que você fala assim, vou carregar não só para a minha formação profissional, mas a minha formação também para a vida. Alguém gostaria de compartilhar? Falar de muitas coisas a respeito de escolhas, decisões, como que eu tenho que me portar, tanto aspectos específicos da minha vida profissional quanto ser humano. Alguém gostaria de compartilhar? Ela abordou, por exemplo, vou puxando de vocês, o uso das mídias sociais. Em relação às mídias sociais, o que ficou mais gravado na mente de vocês? Olha, nós somos pessoas por inteiro. Nós não somos quando eu tomo a decisão, quando eu escolho entrar pelos portões da Escola de Educação Criativa, eu tomo uma decisão e que não compete apenas as 4 horas que eu direcionei o meu horário de trabalho, não. E quando ela pontuou ontem, vou falar alguns temas, estou percebendo que vocês amanheceram hoje um pouco tímidos, mas daqui a pouquinho eu posso chamar pelo nome, tá? Quando nós tomamos a decisão de ser educadores, nós escolhemos isso. Eu vim aqui porque é o que eu gosto de fazer, aquilo que eu escolhi, ninguém me forçou. Eu sou educador por completo. Então, como eu falo, como eu me porto aqui fora da escola, as minhas postagens nas mídias sociais, eu percebo que hoje todos os profissionais das diferentes áreas, eles já entendem as mídias sociais como algo que favoreça a sua profissional. Como, por exemplo, eu vou conhecer a pediatra dos meus filhos, eu vou lá no Instagram e percebo qual que é a linha que ela adota. E assim também somos todos nós. As mídias sociais, elas também falam aquilo que eu acredito. Ok? Então, depois nós conversaremos um pouco mais sobre Há um Tesouro em Mim. E agora eu quero apresentar o Daniel Ais, que acabou de chegar. Recebam com palmas, por favor. O Daniel, ele é advogado, doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade do Vale do Rio Sinos, mestre em Direito, fica à vontade, especialista em Ciências Jurídico-Ambientais, especialista em Direito e Impacto em Recuperação Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharel, aqui está todo o currículo parte, né? Não foi possível colocar toda a formação, e também é professor do curso de graduação em Direito na Unileste e Faculdade Pitágoras, no campo de Patinga. Daniel, fique à vontade, estamos todos atentos ao que você tem que contribuir para todos nós, ó?
Tá bom. Vai, tá. Maria Isabel, Maria Isabel, você está fazendo contigo? Bom dia, gente, tudo bem? O material não está em PDF, se você observar, não está em formato de slide, de PowerPoint, né? Está em PDF. Eu contei esse material em PDF com o objetivo de deixar ele disponibilizado para vocês, tá? Então, depois vocês peguem, o pessoal da organização, para que vocês tenham uma espécie de uma mini apostila que, eventualmente, precisando consultar aquilo que a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aqui hoje, vocês consigam ter algo que direcione vocês. Vocês vão ver que tem algumas tabelinhas com algumas explicações. Então, havendo dúvida, já que é um assunto que ainda está em construção na área jurídica, vocês vão ter um material disponibilizado para vocês que facilita, pelo menos, dirimir, né, sanar essas pequenas dúvidas que possam aparecer com relação ao que a gente vai falar aqui, tá? E na nota de rodapé, né, respeitando aí a questão de direitos autorais, tem as informações de onde eu tirei boa parte do que vai ser falado aqui, principalmente as tabelas. Aí fica fácil também vocês localizarem os materiais inteiros na rede de internet, tá bom? Bem, todo mundo aqui tem celular, não tem? Rede social também, não tem? Já repararam que quando a gente abre rede social, a gente vê normalmente coisas que são relacionadas ao que nos interessa, certo? Na verdade, a rede social é programada para te mostrar aquilo que ela acha que você quer ver. Isso é feito através de uma coisa que a gente chama de algoritmo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, certo? O que o algoritmo de rede social faz? Ele vai selecionando informações e arquivando informações nossas sobre aquilo que a gente gosta, né? Ou seja, sobre os likes que a gente dá, os comentários que a gente faz na rede social. E, a partir daí, ele traça um perfil nosso. E isso vai mostrar para que a gente, para o algoritmo, aquilo que a gente pensa, ou pelo menos aquilo que normalmente a gente pensa, aquilo que normalmente a gente gosta de ver, e, a partir daí, o algoritmo mostra para a gente apenas isso, né? Em questão de comunicação, na área de comunicação social, a gente fala que o algoritmo prende a gente naquilo que a gente chama de câmera de eco e bolha, né? Bolha porque a gente vai ficar preso como se fosse numa redoma, onde a gente só vê aquilo que nos satisfaz, né? Isso fica muito claro, por exemplo, se a gente pegar as últimas eleições, tá? Não vou entrar em aspectos políticos aqui. Mas, se você era apoiador de um candidato X, provavelmente na rede social você curtia coisas do candidato X. Se você era apoiador do candidato Y, na rede social você provavelmente curtia coisas do candidato Y. Automaticamente, quando você abria seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, ele ia te mostrar coisas do candidato X, que era aquilo que você curtia. E ia te mostrar coisas do candidato Y, que era aquilo que você curtia. E aí você fica preso naquela bolha. Você só vê aquilo que lhe interessa ou aquilo que, teoricamente, você, a princípio, acredita. E isso gera o efeito câmara de eco, né? Você publica uma coisa na rede social, é como se fosse um eco numa sala vazia. Ele vai caminhar, mas ele só vai caminhar dentro daquele espaço, ou seja, dentro daquela bolha que você está preso nela. Por isso que as fake news, elas conseguiam atingir o público que lhes interessava. Vocês já repararam que quem vê fake news acredita naquilo piamente, né? Tentar provar para a pessoa que ela está errada
é quase procurar uma briga. Né? Não estou falando de debate, não estou falando de briga mesmo. A pessoa fica irritada. Tem algumas pessoas que chegam a xingar, diga-se de passagem, por causa da fake news. Por que isso? Porque como ela só vê aquilo no ambiente de internet que ela está presa, ela só vai conseguir enxergar pessoas que acreditam exatamente naquilo que ela acredita. Automaticamente, qualquer outra opinião que seja diferente daquela vai ser falsa. Tá? Ainda não. Mas deixando claro, tá? Não estou querendo entrar em aspectos políticos. Um dos primeiros algoritmos que foram estabelecidos em rede social foi o do Google. Né? A Google, ela em questão de algoritmo, ela é muito mais avançada que uma série de outras empresas. Quem tem nuvem, né, do Google Drive, por exemplo, e tem também o iCloud da Apple, vai perceber de forma muito mais clara que achar documento no Google Drive é muito mais fácil do que achar documento no iCloud. Por quê? Porque a Google, antes de ter a nuvem, ela era um buscador na rede social. O site da Google mesmo, que vocês estão acostumados. Vocês já repararam, aliás, uma coisa que eu odeio, quando eu vou tentar digitar um negócio na Google, ela fala assim, você quis dizer... a Google está me corrigindo. Não, eu quis dizer o que eu estou escrevendo. Mas por que é aquele você quis dizer que aparece na Google? É porque a Google não trabalha para te facilitar em encontrar o que você quer achar. O algoritmo dela, ele funciona para te mostrar aquilo que ele acha que você quer ver. E aí ele vai te dar uma série de informações. E isso é feito de uma forma muito simples. Vão traçar perfis seus na rede social, através de informações que eles tenham de vocês. Em ambiente político, isso foi feito. Né? A campanha do Donald Trump, mas isso não começa com Donald Trump, isso começa na primeira campanha do Obama nos Estados Unidos. Ela começou a trabalhar traçando perfis das pessoas através de informações de rede social. No caso do Donald Trump, isso deu um boom, cresceu muito, porque entrou uma empresa que era especializada nisso. Tá? Tem um documentário na Netflix sobre o caso dessa empresa, e sobre os problemas que ela sofreu posteriormente em razão da forma com que ela trabalhava. E essa empresa basicamente mapeava as redes sociais, falando de forma bem simples. Ao mapear a rede social, ela traçava o seu perfil através de coisas que você curtia, pessoas com quem você interagia, coisas que você publicava, características suas de idade, né? Questão de ser heterossexual ou homossexual. A partir daí, ela conseguia direcionar aquilo que a campanha política tinha entregar. Isso, depois de um tempo, ficou perceptível de que eles tinham acesso a informações que não deveriam ter acesso. Tanto é que o poderoso chefão do Facebook foi convidado, né, foi intimado a prestar esclarecimentos em uma comissão que foi feita no Congresso americano para investigar isso. E aí ele teve que explicar por que essa empresa ela estava tendo acesso a uma série de informações que, teoricamente, eram sigilosas. E, a partir daí, nos Estados Unidos, começaram a pensar bastante sobre essa questão dos dados que estão disponíveis no ambiente de internet, que é um ambiente extremamente perigoso. A internet traz vantagens, mas traz muito mais perigos. Um dos perigos a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil com relação à questão de fake news. Né? E aonde isso pode fazer com que as pessoas cheguem. Em razão disso,
em 2018, surgiu essa lei, que é a Lei 13.709, a de 2018, que a gente chama de LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados. Foi a partir daí que essa lei nasce para tentar trazer, né, pelo menos um pouquinho de luz em como que a gente vai resolver o problema dos dados que a gente compartilha em rede social, e não só em rede social, tá? Mas em uma série de outros locais. Tanto é que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter visto alguém, ou pelo menos já ouviu alguma coisa assim, eu acho. Tá? É comum, infelizmente, pessoas que são aposentadas receberem ligações de escritórios falando assim, olha, você tem direito a fazer não sei o quê, olha, você tem direito a um empréstimo, né? Mando até carta para falar que você tem direito a um empréstimo consignado na aposentadoria. E aí as pessoas aposentadas normalmente ficam assim, mas como é que eles sabem que eu estou aposentado? Eu não tenho conta nesse lugar, eu não falei para ninguém, eu acabei de aposentar, acontece muito isso, a pessoa acaba de aposentar, dá um mês, chega a carta oferecendo empréstimo. Normalmente chega junto com o pagamento da aposentadoria dele. Eram dados que o INSS tem, que de alguma forma isso era compartilhado com empresas para fornecer crédito, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não nasce só pela questão da internet, mas ela é impulsionada muito pela questão do ambiente de rede social, do ambiente de internet, certo? Pode descer um pouquinho, por favor. Qual que é o objetivo desse material e daquilo que a gente vai conversar aqui? É responder essas perguntinhas que me foram feitas quando me convidaram para vir conversar com vocês, né? O que é a lei que regulamenta a proteção de dados no Brasil, quando foi promulgada, qual o objetivo da LGPD, quais são os principais conceitos, regras e finalidades da LGPD, quais as implicações do compartilhamento de dados, quais os cuidados no tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Mas antes da gente falar propriamente da LGPD, a gente tem que traçar um conceito do que é tratamento de dados. Tá? Bem, basicamente, se vocês fizerem uma pequena pesquisa em rede social, vocês vão ser direcionados a uma série de sites e todos vão trazer a mesma definição, pequenas alterações do que é tratamento de dados. Tá? Se vocês forem pensar nisso de uma forma muito a grosso modo, tratar dados nada mais é a forma como eu vou pegar as informações pessoais que você me passa, ou informações que são relacionadas a você, e o jeito que eu vou arquivar, conservar e utilizar elas. Tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo, no site dele, usa esse seguinte conceito: considera esse tratamento de dados qualquer atividade que utilize um dado pessoal na execução de sua operação, como, por exemplo, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, usou um tanto de verbo para poder dizer o tratamento de dados, mas, a grosso modo, é o quê? É a forma com que as empresas que têm acesso a informações nossas vão guardar isso no banco de dados delas, vão usar isso e vão compartilhar isso. Vocês já repararam que hoje todos os sites que vocês entram na internet aparecem embaixo assim: esse site trabalha com a política de cookies, você aceita? Aí você tem lá a opção aceito todos, eu não aceito nada, né? Se você não aceitar nada, você não vai conseguir fazer praticamente nada no site. Basicamente é isso. Então você acaba aceitando todos, mas você pode clicar ali no não aceitar todos, e aí vai te dar uma lista daquilo que você quer aceitar e daquilo que você não quer aceitar. Por que que hoje todos os sites colocam isso? Exatamente para adequar a essa lei de proteção de dados. Eles estão te informando, falando, olha,
nós trabalhamos com armazenamento de dados. A ideia é que a gente armazene que você vai navegar no nosso site, para, através disso, eu direcionar o que meu site vai te entregar. A ideia é essa. Só que antes, eles faziam isso. Sempre fizeram. Mas eles não te falavam. Então, você entrava no site, você ia navegando, o site estava coletando todas as suas informações, mas ele não te falava isso. Agora, por causa da LGPD, a gente vai ver que o consentimento meu ao tratamento de dados ele tem que ser expresso. Então, eu tenho que concordar. E aí, essa concordância, por ter que ser expressa, obrigou os sites a colocar essa informação. Já viram também que se vocês forem abrir uma conta em alguma rede social, eu só tenho duas, eu tenho o Instagram e tenho o Twitter, mas quem tem Facebook, quem tem qualquer outra rede social, se for abrir uma conta lá, ela vai te pedir uma série de informações suas e depois tem um aviso, né? Não necessariamente com essas palavras, mas basicamente vai chegar para você e vai falar, olha, você concorda que eu use os seus dados? Eles são sigilosos, eu só vou usar com a gente aqui. Mas você concorda com isso? Aí você tem a opção de concordar, de não concordar. Normalmente, se você não concordar, você não abre a rede social. Então, você acaba sendo obrigado a concordar com aquilo para poder ter direito a ter a rede social. Aí você vai lá e concorda com aquele negócio. E tá lá, beleza. Agora você começa a usar a bendita da rede social. Certo? Essa informação, eles estão te falando isso. Olha, a gente trabalha com tratamento de dados. Vocês vão me autorizar a usar os seus dados? O problema não é eles trabalharem com tratamento de dados, mas sim o que eles fazem com os dados que você oferece ali. É por isso que essa legislação nossa, pode descer um pouquinho, por favor? Por isso que ela vai ser promulgada lá no dia 14 de agosto de 2018. Ela não entra em vigência em 14 de agosto de 2018. Desculpa, eu vou perguntar, vocês sabem o que é vigência? Não? Então tá. Vamos tentar tirar os termos do juridiquês e colocar de uma forma mais simples, tá? Toda lei, quando ela é feita, ela passa por um trâmite, a depender do tipo de lei que vai ser construída, tá? Então, a gente tem uma classificação de leis no direito de forma bem rápida. Basicamente, a gente tem uma lei ordinária, o andamento dela, para ela ser construída, é mais simples. A gente tem leis complementares, vão precisar de um andamento um pouquinho mais complicado. A gente tem emendas constitucionais, que vão precisar de um andamento ainda mais complicado, tá? Que é uma alteração na Constituição. Uma vez que eu seguir todo esse andamento, aquilo que está sendo feito tem que ser votado e aprovado nas casas do Congresso Nacional, se for uma lei federal, no caso da LGPD, é uma lei federal. Uma vez que foi votado e aprovado, ela é encaminhada ao presidente da República, para que ele dê vetos, né? Fale, olha, isso aqui não vai ser assim, eu acho que tem que ser dessa forma, ou para que ele sancione essa lei. Uma vez que ela é sancionada, ela vai ser promulgada e publicada. Então, ela é aprovada e aí ela é publicada para que todo mundo tenha acesso àquela legislação e saiba, olha, nós temos uma lei aqui que fala isso. Tá? Dependendo do tipo de legislação que está sendo criada, quando ela traz uma alteração significativa em questão social, econômica, política, ela pode ter um período maior para que ela comece a entrar em vigência. A lei, quando entra em vigência, é porque ela passa a ser exigível, ela passa a ser aplicável. Eu posso cobrar que você siga aquilo. Tá? Então, legislações que demandam de mais tempo para que a sociedade se organize para que elas possam valer, elas vão pedir um tempo maior entre a publicação dela e a entrada em vigência.
Esse período a gente chama de vacatio legis. Tá? É um período em que a lei já está publicada, mas ela ainda não é exigível. As autoridades não podem te obrigar a cumprir. É um período para você se adaptar. No caso da LGPD, esse período foi grande, tá? Um período grande, de 1 ano, para que todos os sites pudessem se organizar, para que todos os órgãos públicos pudessem se organizar, para que as empresas privadas pudessem se organizar ao que essa lei está estabelecendo. Porque ela trazia uma modificação muito grande na forma de arquivar documentos, na forma de usar esses documentos, dentro daquilo que pode ser arquivado de uma forma mais simples, aquilo que tem que ser arquivado de uma forma mais cuidadosa, dentro daquilo que pode ser arquivado tudo junto com as informações de quem é o Daniel. Então, por exemplo, as minhas informações, traçar o perfil do Daniel, né? Quem que é o Daniel? Ele tem lá meu nome completo, né? Se eu sou heterossexual ou se eu sou homossexual, se eu sou católico, protestante, muçulmano, judeu, né? Ou seja, opção religiosa, se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu sou divorciado, se eu tenho qual o grau de instrução que eu tenho, se eu tenho filhos, se eu não tenho filhos, se eu sou branco, negro, pardo, se eu tenho olhos claros, olhos escuros, tá? Estatura. Todos esses dados são dados bem detalhados meus. Nem todos eles podem ser arquivados em conjunto ou da mesma forma. Alguns dados, como, por exemplo, dados que digam respeito à minha opção política, eles devem ser arquivados, mas usando um sistema que não permita que quem tem acesso a esse dado saiba que aquilo diz respeito ao Daniel. Ou seja, para poder chegar à informação de que aquela opção política é do Daniel, eles vão ter que usar um sistema para juntar esses dados. Então, essas adaptações são adaptações que demandam tempo. Por isso que a vacatio legis dessa lei foi maior. Houve, inclusive, uma discussão para que ela fosse ampliada, mas ela não chegou a ser ampliada. Certo? Bem, o que é a LGPD? Se vocês perceberam, dentro daquilo que eu estou falando, ela nada mais é que uma lei que atua em âmbito nacional, ou seja, no país inteiro, e que vai servir para quê? Para regulamentar, é um marco normativo de como eu tenho que tratar os dados que são ofertados às autoridades públicas e privadas e que possam ser compartilhados nesses ambientes, tá certo? Então, é aquele marco normativo legal que vai disciplinar o tratamento de dados no cenário nacional, objetivando uniformizar a regulamentação da matéria e assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. A ideia, a todo momento, da LGPD é proteger direitos fundamentais nossos. O que são os direitos fundamentais? São aqueles direitos que são considerados um dos mais importantes que nós temos. Ou seja, dos direitos fundamentais nascem outros direitos fundamentais. Desses outros direitos fundamentais vão nascendo outros tipos de direitos. A vida é um direito fundamental. Se você não está vivo, sobra muito direito para você ter. Tá? Não que a pessoa falecida não tenha direitos, ela tem. Mas da vida nasce uma série de outros direitos. A propriedade é um outro direito fundamental. A privacidade, que a Lei de Proteção de Dados protege muito, é um outro direito fundamental. Aquilo que eu faço na minha vida privada não é de interesse da minha empregadora. Desde que aquilo que eu faço na minha vida privada não vai interferir lá dentro do meu ambiente de trabalho, a minha empregadora não tem nada a ver com isso. Porque isso é um direito fundamental. Então, o que eu faço dentro de 4 paredes é problema meu.
Ah, mas vamos supor, tá? Pegando um exemplo bem absurdo. Vamos imaginar, e aí vocês vão conseguir entender isso de forma bem clara, né? Vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa maior de idade trabalha em uma empresa, ela vai ter relações sexuais com uma criança de 13 anos de idade. Vocês sabem que não pode, né? Mesmo se a criança falar que quer, mas não pode, certo? Óbvio que isso essa pessoa está fazendo na vida privada dela. Só que nesse aspecto, a empregadora dela pode tomar uma atitude, demitindo ela, por exemplo. Por quê? Porque isso, apesar de ser feito na vida privada, pode interferir lá dentro do ambiente de trabalho. Tá certo? Dá um outro exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa empresa, mas eu também sou comerciante. O que eu vendo? Maconha. Comerciante, tá? Mas eu vendo maconha. Vocês sabem que maconha, ainda no Brasil, é uma venda de um produto que é ilegal, eu não posso vendê-lo, né? Aí a discussão sobre descriminalizar isso é uma outra discussão bem interessante, mas não vem ao caso agora. Ser comerciante é coisa da minha vida particular. Eu tenho um emprego e tenho uma outra fonte de renda. Igual a minha colega de trabalho que vende produtos da Rinodê. Só que eu vendo maconha. É vida privada, a empresa pode ir lá interferir, mas por que isso pode trazer problema lá dentro? Mas aquilo que eu faço dentro da minha vida privada, tirando esse tipo de situação, não é de interesse de mais ninguém. Porque a privacidade é um direito fundamental. Por isso, ninguém pode sair abrindo uma carta que você recebe. Por isso que se eu pegar meu celular que está aqui, ó, deixar ele aqui em cima e sair, for embora, esquecer ele aqui, ó, mesmo que alguém possa saber como desbloqueá-lo, ele não pode ter acesso no celular. A menos que eu autorize. A menos que eu te entregue a minha senha e fale, olha, a minha senha é essa, pode ir lá e mexer. Mas se o celular estava ali dando sopa, eu sei, eu sou pera em questão de informática, eu vou conseguir desbloquear ele, eu vou conseguir ver o que tem dentro dele. Não pode. Por isso que uma namorada ou um namorado não pode espelhar o WhatsApp do companheiro para poder ter acesso às informações que ele está compartilhando no WhatsApp. Porque isso é violação de privacidade. Aliás, isso é crime, tá, gente? Está previsto no Código Penal. Além de vocês terminarem o namoro, vocês podem receber um processo criminal. Olha que presentaço de termo de namoro. Né? Então, essa lei de proteção de dados, ela vem para quê? Para traçar como isso deve ser feito dentro de ambientes privados, empresas, né? Americanas, Amazon, Google, Apple, dentro de ambiente público. Né? Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista pública, Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, certo? As prefeituras e por aí vai. Ela foi construída com base no regulamento da União Europeia, que é um regulamento 679 de 2016 da União Europeia. A União Europeia é muito avançada em questão de tratamento de dados, apesar de desse regulamento geral de 2016, ela já tinha regulamentos já sobre proteção de dados há mais tempo. A diferença é que quando a União Europeia traz o regulamento geral, todos os países que estão dentro da União Europeia, que fazem parte dela, passam a ter obrigação de respeitar aquele tratamento geral, e não só isso, obrigação de construir regulamentação interna para lidar com aquilo. Aí vem um problema, né, que é um problema do brasileiro. A gente traz muita norma de fora para tentar usar ela no Brasil, e isso é um problema, que a nossa sociedade é diferente das outras, então eu não posso enxergar que aquilo que vale para a União Europeia vai valer para o Brasil. Automaticamente, isso gera muita crítica à lei de proteção de dados, e isso gera muitas dúvidas, né? Em aspecto jurídico,
uma lei de 2018 é uma lei muito nova. A gente ainda não teve como discutir ela e traçar para vocês tudo aquilo que diz respeito a ela. Então, tudo que eu estou falando com vocês sobre conceitos é válido. Agora, aquilo que eu vou traçar é que são opiniões do que pode acontecer, não necessariamente é o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente só vai conseguir traçar aquilo que deve ser feito com esse tipo de legislação na hora que os problemas começarem a aparecer e os tribunais forem falando, olha, é assim, não é assim, é desse jeito, é daquele outro jeito. E isso, uma lei que tem 4 anos, é muito pouco tempo para a gente poder traçar. Tá certo? Bem, quais são os dispositivos que, para responder aquelas perguntas, a gente tem que dar uma analisada neles? A gente tem que ver do artigo 1º até, pelo menos, o artigo 17 da lei. Tá? É uma lei que tem quase 70 artigos. Então, a gente não vai ver todos. A gente vai traçar só aqueles que são os mais importantes. Eu vou abrir a legislação aqui, para alguns eu poder ler pelo menos o caput do artigo, para que vocês entendam o que o artigo está falando, tá? Não vou ler o artigo todo, porque a Lei de Proteção de Dados traz artigos muito grandes, e aí a gente foge um pouquinho daquilo que a gente tem que tratar aqui, mas eu me coloco à disposição para poder tirar a dúvida de quem depois tiver dúvida, depois quem for consultar essa lei e tiver algum tipo de dúvida, fica à vontade para poder entrar em contato comigo. Eu vou ter um prazer em conversar com vocês de novo para poder falar disso, tá? Eu não estou colocando essas frases que estão ali em cima, na frente do artigo 1º, vocês vão ver que elas se repetem nos outros artigos que a gente vai comentar. Eu não estou colocando ali a redação do artigo, tá? São frases minhas, destacando aquilo que o artigo, de forma simples, está querendo falar. Então, o que o artigo 1º quer? O artigo 1º é aquele que fala o ambiente onde o tratamento de dados é que é um artigo razoavelmente grande. O que ele está querendo dizer é isso aí, tá? E aí, nessa tabelinha, eu vou falar sobre o tratamento de dados e o objetivo, resumindo ainda mais o que está no artigo 1º. Olha o que o caput, ou seja, a parte inicial do artigo, fala, tá? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que ela está falando? Ela está falando o seguinte, olha, onde que eu faço o tratamento de dados? O ambiente do tratamento de dados. Ele pode ser em meio digital, internet, mas ele pode ser em meio físico. Eu não sei aqui na Criativa se vocês ainda têm arquivo físico. Tem? Então, ali é um ambiente de tratamento de dados. O arquivo que vocês têm físico é um local onde vocês estão tratando os dados. Vocês têm ali, provavelmente, a foto dos alunos. Vai estar lá a informação da Maria Isabel. Deve ter uma informação que é sensível, que é um dado sensível. A gente vai falar o que é dado sensível. E minha filha mais nova, ela é autista. Então, essa é uma informação sensível. Por quê? Porque isso traz uma série... Falar com vocês, olha, a Maria Isabel, ela tem ideia, ela tem transtorno do espectro autista. Qual que é o recado que eu estou dando para vocês? Dando um recado para vocês sobre ela precisa de uma observação um pouco mais próxima a respeito de questões sensoriais e a respeito de questões de relação afetiva com outras pessoas. Automaticamente, se eu sou de uma empresa, isso me dá uma pancada de informação do que eu posso oferecer para o Daniel.
Olha, para o Daniel eu posso oferecer fone de ouvido abafador. Aí a empresa começa a me mandar um tanto de e-mail. Você quer comprar fone de ouvido abafador? Está vendo por que a gente tem que cuidar desses dados? Esse é um dado sensível. A gente traz uma outra informação, olha. Para a Maria Isabel se desenvolver, para que a personalidade dela se desenvolva, eu tenho que acompanhar ela, mas sabendo que eu tenho que explicar e ajudá-la a criar relações com outras pessoas. Porque é aí que está um dos grandes problemas do TEA. Né? O TEA não é um problema cognitivo, igual muita gente acha. Não é um problema de inteligência. Quem tiver a oportunidade de ver a Maria Isabel vai ver que ela é extremamente inteligente. Só que ela tem dificuldade de manter interação com outras pessoas. Em regra, para quem tem TEA, que é o caso da Maria, nós somos objetos. Então, a Maria ela vai chegar até mim se ela quiser pegar alguma coisa. O celular está aqui, ela não vai alcançar. Então, primeiro ela vai olhar, né? Vai dar aquela olhada e falar assim, ele não é tão grande, mas ele é maior, né? Então, provavelmente, ele pega esse negócio que está ali que eu estou querendo. Por isso que, normalmente, quem tem TEA, quem lida com crianças assim, com adolescentes assim, vai ver que eles falam um pouco. Porque uma das questões de interação é a fala. Como ela tenta resolver tudo sozinha, o desenvolvimento linguístico da Maria, que está com 3 anos hoje, ele não desenvolve da mesma forma que o da Alice, que é minha filha mais velha, que fala pelos cotovelos. A impressão que eu tenho é que ela fala 60 mil palavras por segundo. Ela fica, papai, 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 papai. Papai, 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 60 mil vezes por minuto, assim, mais ou menos. Mas tudo bem. Então, esses dados são dados sensíveis. Se vocês forem no arquivo da Criativa, vocês vão encontrar lá. Como que um dado desse tem que ser armazenado? Óbvio, né, gente? Um arquivo físico, a forma de tratar é diferente do arquivo digital. Com certeza, a Criativa deve ter esses mesmos dados da minha filha no arquivo digital dela, na nuvem dela. Aí a forma deles colocarem na nuvem tem que ser um pouquinho diferente do arquivo físico. Até porque o acesso ao arquivo físico, via de regra, é mais difícil do que o acesso ao arquivo digital, que o arquivo digital que é hoje alvo de ataques em redes de internet, certo? Bem, então, aonde que eu faço esse tratamento? Tanto em meio físico quanto digital. Quem que faz isso? Todo mundo, gente. Pessoa física, Daniel trata dados, e pessoa jurídica. Então, todos nós podemos tratar. E aí eu já estou respondendo o ambiente quem? E qual que é o objetivo do tratamento de dados? Garantir liberdade, né? Ou seja, proteger direitos fundamentais, especificamente liberdade e privacidade, e garantir o pleno desenvolvimento da personalidade da pessoa. Ou seja, as minhas filhas que estão em desenvolvimento, elas não podem ter impactos no desenvolvimento dela ou direcionamento no desenvolvimento dela, porque alguém não soube guardar os dados delas. Tá certo? Bem, essa LGPD, ela não se estende às pessoas jurídicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que pessoa jurídica, a Criativa, é uma pessoa jurídica. Ela tem obrigação na forma de tratar os dados. Mas qualquer pessoa que tem informações sobre a educação criativa, salvo, claro, tá? Informações que estejam protegidas por questão de direitos autorais e por questão de sigilo, não tem obrigação de tratar dados sobre a Criativa. Então, as informações que a Criativa tem a respeito da educação criativa, ou seja, da empresa, não entram nos aspectos de proteção da LGPD.
A LGPD protege a pessoa física, a gente aqui. Tá certo? Protege a pessoa que o Daniel é e que cada um de vocês aqui são. Mas não protege pessoas jurídicas. Aonde que vocês vão encontrar isso? Na JDC 693. O que é a JDC? Enunciado é uma frase ou um parágrafo, tá? Número 693, feito na JDC, Jornada de Direito Civil. E aí, nesse enunciado, eles falam o quê? Que não é necessário realizar o tratamento de dados das pessoas jurídicas em conformidade com a LGPD, porque a LGPD só dispõe do tratamento de dados das pessoas físicas. Pode passar. O artigo 2º, ele vai tratar dos fundamentos da LGPD, ou seja, quando eu olho para o tratamento de dados, ou seja, o que justifica e deve conduzir a forma de tratar os dados. Aí vem lá e fala, respeito à privacidade, autodeterminação informativa, aí tem uma série de fundamentos, tá? Não vou ler todos, porque são 7 incisos, aí vai ficando corrido demais, e a leitura desses incisos especificamente é simples, tá? Basicamente, o que esses fundamentos vão servir para quem mexe no tratamento de dados? Eles vão falar, olha, toda vez que você for pegar o dado de uma pessoa jurídica, observe se você está conseguindo proteger isso aqui tudo. Se você estiver conseguindo proteger isso aqui tudo, você está fazendo do jeito certo. Autoriza que algum desses incisos não seja respeitado. Aí a própria lei vai falando mais adiante, tá certo? O artigo 3º, ele vai regulamentar como é feito o tratamento. Então, o artigo 2º fala, olha, na hora de tratar, você tem que tentar proteger isso aqui tudo. Para proteger isso aqui tudo, o que você tem que fazer? Aí vem o artigo 3º. Esse artigo é extremamente importante, tá? Por que ele é muito importante? Porque ele vai trazer diretrizes gerais, aplicáveis para todos os dados que você queira tratar. Então, o artigo 3º fala o seguinte, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Quando eu estou lendo esse artigo aqui, quando vocês estiverem lendo esse artigo aqui, nessa parte, entendam o recado que ele está dando para você. Ele está falando o seguinte, olha, qualquer pessoa natural, qualquer pessoa jurídica tem que fazer o tratamento de dados dessa forma. Esse tratamento de dados tem que ser feito como? Primeiro, no território nacional. O que significa isso? Significa que a LGPD está preocupada com os dados que estão circulando no Brasil. Ah, mas a Apple, nos Estados Unidos. Tudo bem. Mas quando ela estiver fazendo operação no Brasil, o que ela tem que ser feito dessa forma aqui. Que ela está fazendo lá nos Estados Unidos não nos interessa. Agora, os dados que ela pega de pessoas nacionais, ou seja, de brasileiros, e que sejam coletados no Brasil, devem ser tratados do jeito que essa lei está falando. Tá? Inciso 2º. Aí vem lá, inciso 1, operação de tratamento seja realizada no território nacional. Inciso 2º. Ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Todo mundo aqui compra coisa na Amazon? Não? Se vocês baixarem o aplicativo da Amazon, eu uso bastante quando eu vou comprar alguma coisa, até porque eu compro livro, normalmente eu compro ali que eu acho preços melhores, ele te direciona uma série de coisas. Então, ele vai me ofertar produtos. Eu recebo no e-mail, né?
olha, sugestão do livro X para você. Porque eles estão me ofertando um produto. Mas isso a partir dos dados que ela coleta do Daniel. O livro que ela vai me ofertar, ela vai ofertar para vocês. Por quê? Porque a forma minha de pensar é diferente da de vocês, aquilo que eu leio é diferente, provavelmente, daquilo que vocês leem. Tá certo? Então, na hora da Amazon tratar os meus dados para me ofertar esse produto, ela vai ter que seguir a LGPD. Então, não quer dizer que pessoas jurídicas devam sempre tratar os dados exatamente da mesma forma. Vai depender da finalidade dela, certo? E aí, esse artigo 3º, ele vai traçando mais uma série de coisas a respeito de como, né, esse tratamento de dados tem que ser feito e aonde ele deve ser feito, tá? Artigo 4º. O artigo 4º eu não vou ler ele, mas ele só vem traçando o seguinte, olha, quando não se aplica a LGPD? Porque, a princípio, a LGPD vale para todas as pessoas físicas e pessoas naturais. Aí, depois, ele vem e fala, olha, quando que eu não preciso dessa proteção de dados? Um exemplo de uma situação que não é necessário proteção de dados é quando estiver diante de uma investigação criminal. Aí eu posso ter acesso aos dados. Isso, inclusive, foi feito de uma forma inovadora em uma investigação de um caso, pelo menos acredito que todo mundo já ouviu falar, que é o assassinato da Marielle. Todo mundo já ouviu falar, não já? Beleza. Então, no assassinato da Marielle, foi a primeira vez que, numa investigação, a gente usou um sistema de quebra de nuvem. Não é nuvem iCloud, Google Drive, não. Eles quebraram a nuvem de pesquisa da internet. Então, tudo aquilo que o executor do crime pesquisava no Google, o Ministério Público teve acesso e a polícia teve acesso. Então, sabia, olha, no dia tal ele pesquisou isso. A partir disso, eles foram relacionando aquela pessoa ao crime da Marielle, e a partir disso, eles perceberam que esse executor do crime fazia parte de um sindicato do crime no estado do Rio de Janeiro, que, como método, fazia isso. O que ele fazia? Ele pesquisava informações das pessoas que ele estava sendo pago para poder matar. Então, alguém falava assim, ele tem que matar o Daniel. Aí você dava pelo menos um nome meu, Daniel, mais alguma coisa. Ele ia lá no Google e mandava no Google aquilo. Aí aparecia uma lista lá de Daniel Aires, vários. Aí ele ia procurando até ele identificar qual que era o alvo dele. A partir dessa identificação, ele ia fazendo pesquisas no Google sobre aquilo que eu costumava fazer. Então, se olhar lá no Google, você consegue saber se eu participei de uma palestra, se eu não participei, aonde que eu dou aula, aonde que eu dou aula. E a partir daí ele mapeia o meu comportamento e ele fez isso com a Marielle para poder executá-lo. Foi a primeira vez que isso foi feito. Por isso que, se vocês abrirem e acessarem no Instagram, vocês vão ver que não tem foto pessoal minha no Instagram. Nenhuma. É raro eu postar a foto das minhas filhas, é raro eu postar a foto em viagem com a minha esposa, é raro eu postar a foto de coisas pessoais minhas. Tem lá uma... Hoje, se vocês olharem no Instagram, vocês vão ver que deve ter três publicações. Uma foi uma homenagem que eu recebi no Nilesh de 10 anos, um professor lá. A outra é uma foto do Apolo, um pitbull que eu tinha, que morreu, um maltese, né, branquinho, pequenininho, que morreu, tá lá a fotinha dele, em um texto que eu fiz. E a outra é uma outra foto minha, essa especificamente minha, Daniel. E aí tem um texto lá, não tem mais nada. O resto, quando eu publico no Story. Normalmente eu publico meme, ou publico alguma coisa de notícia, ou publico alguma coisa de aspecto jurídico. Tá certo? Por que isso? Exatamente porque eu sei dos riscos da gente publicar esse tipo de coisa. Aliás, é uma briga que eu tenho dentro de casa com a minha esposa, é sempre essa. Você não precisa, para aproveitar o lugar que você vai, ter que postar no Instagram, não é necessário isso. Vou comer um prato, comer um risoto, tem que ir lá tirar foto do risoto, postar, depois que fez isso, consegue comer. Né? Ou seja, o sabor só aparece depois que postou. Vou para a academia, aí eu vou tirar uma foto no espelho da academia, vou marcar a academia, vou colocar foguetinho e o emoji do MOOC,
né? E vou escrever, tá pago. Aí agora eu emagreci 3 quilos. Aí vocês acham que é bobagem, mas a partir disso, gente, uma pessoa que quer cometer um crime, ela sabe todos os seus atos. Ela sabe, inclusive, o que você tem dentro de casa. Por quê? Por causa dessa exposição exagerada que a gente faz em rede social. Tratar dados é importante, mas a gente tem que ajudar isso. Muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, o cara está na festa e está fazendo live na festa, né? Pô, vai aproveitar a festa, fazer live. O cara está lá fazendo live, filmando tudo que está acontecendo, né? Óbvio que isso é questão particular sua, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, né? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, essas informações que vocês publicam servem para tudo. As empresas são obrigadas a tratar os dados, mas eu também tenho que ter cuidado com aquilo que eu disponibilizo para os outros. Mas numa investigação criminal, mesmo os dados que são tratados pelas empresas, eu posso ter acesso. É uma situação em que não há incidência da LGPD. Então, se a empresa fala, olha, mas os dados estão tratados, vai chegar lá um ofício judicial e falar assim, então disponibiliza. Então, você fala quem está mexendo com isso. Fala quem fez isso. Isso aconteceu agora, e está acontecendo agora, por causa do Dia da Infâmia. Já ouviram a expressão, né? Dia da Infâmia? Não. Então, vocês acostumem que vocês vão ouvir. Dia da Infâmia é o dia 8 de janeiro. Tá? Com as invasões lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde quebraram a sede do Congresso, né, o STF e o Palácio do Planalto. Aquele dia 8 de janeiro está começando a ser chamado por várias pessoas de vários espectros políticos, né, e de vários espectros de profissionais, tanto historiadores, quanto jornalistas, quanto juristas, como sendo o Dia da Infâmia. Tá? Quem puxou esse nome foi o Gilmar Mendes, dentro de uma decisão que ele deu, quando estavam discutindo a questão de alguns atos que deveriam ser tomados contra aquelas pessoas que fizeram aquilo. E ali, naquilo ali, eles estão usando muito de informações que tem em bancos de dados para poder ter acesso a informações daquelas pessoas. Como é uma investigação, né, não há o amparo da LGPD. Então, um banco vai ter que falar quem que é dono daquela conta bancária que transferiu o dinheiro X para a conta do ônibus que levou os caras lá para Brasília no dia 8 de janeiro. Porque, nesses casos, a LGPD não se aplica. Tá certo? Pode descer um pouco, por favor. O artigo 5º, esse extremamente importante, ele vai trazer conceitos, tá? Aí ele vai trazer conceitos do que é dado pessoal, do que é dado pessoal sensível, do que é dado anonimizado. Não é só isso, mas esses são os 3 principais conceitos. Tá? Dado pessoal são dados relacionados às pessoas físicas. Nome, tá? Documento de identidade, isso é dado pessoal. Dado sensível, ou seja, dado pessoal sensível, são dados que direcionam para vocês informações a respeito de espectros políticos, religiosos, sexuais, certo? Questões de saúde pública. Então, tudo aquilo que diz respeito ao Daniel, nome, é um dado pessoal. Meu CPF é um dado pessoal. Agora, aquilo que diz respeito ao meu posicionamento político, a minha conotação ou espectro sexual, certo? Não gosto da expressão conotação, nem orientação. Eu prefiro usar espectro, que eu acho que é mais fácil. É um dado sensível. Se vocês olharem para o Daniel e forem pesquisar o Daniel em qualquer banco de dados, saber se ele é heterossexual ou homossexual, são dados sensíveis. Uma empresa não pode falar isso para vocês. Tá? O armazenamento desses dados tem que ser feito com mais cuidado. E dado anonimizado são exatamente dados que são extremamente sensíveis e que devem ser armazenados de forma a não permitir que quando você consiga acesso àquele dado, você saiba de quem é.
Então, por exemplo, se vocês forem acessar o dado do Daniel sobre questão sexual, então, o Daniel é heterossexual. Vocês acessaram o dado. A pessoa número tal, vou trabalhar com número para vocês entenderem, tá? A pessoa número tal, ela é heterossexual. Quando você acessar essa informação, ela não pode te direcionar para o meu nome. Ela tem que estar desvinculada do meu nome. É um sistema tipo de criptografia. Eles guardam os dados, mas ele é separado. E só pelo sistema deles, os dados são juntados. Então, quando você acessa a plataforma de uma empresa X, dentro da empresa, com a senha, com os acessos corretos, esses dados todos aparecem juntos para vocês. É um pouco, às vezes, difícil para quem não é da área de informática, eu também não entendo muito, tá, gente? Mas computador é 0 e 1, tá? Tudo que está no computador é 0 e 1, é número. Quando você olha para esses dados, eles vão estar todos separados, como se eu estivesse guardando cada informação do Daniel em uma gaveta. Quando você acessa ele por dentro do sistema da empresa, que é o acesso adequado, esses dados são todos unificados. E aí você consegue ter todas as informações de quem é o Daniel e os dados dele. Agora, se você acessar de uma forma errada, você vai ter uma informação, mas você não sabe de quem é. Se você conseguir ter a informação do meu nome, você não consegue ter as outras. Porque para poder fazer essa junção desses dados, você vai precisar de um sistema ou de um software específico para juntar esses dados. Isso que é a ideia de dado anonimizado, ou seja, esse dado que tem que ser armazenado dessa forma. Via de regra, os dados sensíveis devem passar por esse sistema de anonimização, tá certo? Essas informações e esses conceitos estão no artigo 5º. Como já me informaram que a gente tem só 5 minutos, né, e advogado fala pra caramba, eu sei, então eu gosto de falar, vamos para uma questão muito importante, já que vocês tratam com crianças e adolescentes, certo? Vamos ver como que a gente tem que armazenar os dados de criança e adolescente. E aí vem um grande problema. A LGPD, ela vai tratar da questão de dados de criança e adolescente um pouquinho mais à frente, lá no artigo, só abrir aqui, para não falar o artigo errado, mas se não me engano, começa o artigo 17. Artigo 14, tá? Vai do artigo 14 até 15. O artigo 14 é um artigo só que vai especificamente falar como que eu trato os dados de criança e adolescente. E qual que é o problema? Ele não traz muita diferenciação dos outros artigos. Entendam que a gente ainda está meio que numa parte geral da lei, ou seja, ela vai traçando aspectos gerais que são aplicáveis para tudo. Então, quando a gente lê ali do artigo 1º até o 7º, tudo que está ali é aplicável para todos os casos. O que de diferente o artigo 14 traz? Ele vai falar que quando a gente vai lidar com dados de criança e adolescente, eu preciso do consentimento do responsável legal dele. Ou seja, para alguém lidar com dados das minhas filhas, precisa do consentimento ou meu ou da minha esposa. Um dos dois tem que dar o consentimento. Não precisa necessariamente dos dois, mas pelo menos um deles tem que autorizar o que vai ser feito com aqueles dados e que aqueles dados vão ser armazenados. Fora isso, eles tratam os dados relacionados a crianças como dados sensíveis, ou seja, como dados que merecem ser armazenados com muita cautela e, preferencialmente, se é um sistema de informática, passando pela ideia da anonimização. Ou seja, eu guardo em um ambiente de informática, mas eu não permito que a pessoa que tem um acesso externo consiga associar todos os dados àquela criança ou àquele adolescente.
Então eu quero compartilhar o dado de uma criança ou adolescente. Posso. Se houver autorização do responsável legal, posso. Mas só com a autorização dele. Então, basicamente, bem a grosso modo, é isso que o artigo 14 vai falar. Observa que ele não traz nenhum tipo de informação que seja aquela informação que você recebe e fala assim, não, eu não tinha pensado nisso. Qualquer pessoa que lida com criança e adolescente sabe que você não pode expor nada da criança ou adolescente sem autorização dos pais. Você não pode pegar uma foto da minha filha e pregar no outdoor. Se eu autorizar, pode. Se eu não autorizar, não pode. Por que que não? Você está expondo a criança. Isso interfere em uma série de coisas. Mas isso é uma coisa de conhecimento básico. Se for perguntar para o Daniel, eu precisava disso escrito na LGPD? Não, não precisava. Para mim isso é tão simples de entender. Mas tem gente que não entende, né? Tem gente que, apesar de tudo, não percebe isso. Então, colocaram um artigo. Os problemas sobre como guardar dados de criança e adolescente, qualquer outro dado, vão começar a aparecer daqui para frente. E aí a gente vai começar a ter decisões e estudos, tá, de acadêmicos, porque a construção do direito ela se dá através de decisões judiciais e também dos estudos acadêmicos a respeito daquilo, para dizer como é feito. Qual seria a recomendação que eu, Daniel, posso dar para vocês? Uma das minhas áreas, a minha maior área de trabalho é na advocacia criminal. Eu sou professor de direito penal, estou vendo a Laura ali sentada no cantinho, né? Eu sou professor de direito penal, sou professor de processo penal. Então, é uma das áreas que eu posso falar com mais tranquilidade. E navego em umas outras áreas também, né? Porque a gente tem que entender que o direito ele se relaciona. Ele não é separado. As pessoas acham que direito penal é direito penal. Conceitualmente, mas a gente faz essa divisão para facilitar que vocês entendam o direito. Mas o direito é uma coisa só. Tudo se relaciona. Não tem como eu entender o direito penal sem entender o direito constitucional. Não tem como eu entender o direito penal sem entender o direito civil. Não tem como eu entender o direito penal em questão de proteção de dados sem entender a LGPD. Então, se vocês quiserem um conselho sobre tratamento de dados, eu posso dar um conselho que é muito simples. Entendam uma coisa. Quando vocês forem lidar com um dado, se perguntem. Fala assim, se fosse alguém fazendo isso com uma informação minha, o que eu sentiria? Normalmente, essa pergunta te responde tudo. Você consegue saber se você vai se sentir incomodado ou não. Isso te direciona para uma série de coisas. Por quê? Porque quando a gente olha para a proteção de dados, vocês são sujeitos a responsabilidades civis, ou seja, danos morais e materiais, se vocês expuserem aquele dado. Responsabilidade criminal, se houver a prática de um ilícito, não necessariamente vai ter um crime acontecendo. E responsabilidade administrativa. Essa é mais voltada para pessoas da área pública, né? Servidores públicos, porque aí a gente tem essas punições no âmbito do trabalho daquela pessoa. Então, vamos pegar o exemplo da minha filha lá, que eu dei de exemplo até então, a Maria Isabel, que tem o TEA, né? Se alguém pediu uma informação sobre Maria Isabel, a Criativa resolve fazer um outdoor para poder mostrar que ela recebe crianças que têm o transtorno do espectro autista. Ela resolve fazer esse outdoor. Beleza, uma campanha publicitária, não tem o menor problema. Agora vamos pensar, né? Vamos colocar a foto da Maria Isabel. Imagina se fosse uma filha sua. Isso aí te geraria algum dano? Você sentiria, por exemplo, que você poderia sofrer um abalo psicológico vendo uma foto da sua filha sem que te perguntassem se podia colocar ela no outdoor, colocando no outdoor para todas as pessoas com as quais você não tem relação saberem que ela é portadora do transtorno do espectro autista? Vocês se sentiriam confortáveis com isso? Provavelmente não.
Porque nem todo mundo tem tranquilidade para falar isso. Graças a Deus, felizmente, quando eu e minha esposa ficamos sabendo da Maria Isabel, pela forma de criação da minha esposa, isso não era nada para mim. Eu fiz uma pergunta para o meu pediatra que atendeu ela. Falei, doutor, o que eu preciso fazer para minha filha se desenvolver adequadamente? Porque hoje eu estou aqui, mas daqui a uns anos eu não estou aqui para proteger ela. Então, eu quero que ela tenha autonomia. A única coisa que eu quero, que ela se desenvolva. O que eu tenho que fazer? Mas vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de pais que não aceitam esse diagnóstico e demoram para aceitar, e isso interfere numa única pessoa, na criança, coitada, que não tem culpa de nada. Então, pensem nesses pais que não aceitam o diagnóstico. Vocês acham que eles vão se sentir confortáveis em dar a foto da criança lá, falando que ela tem TEA? Não. Isso vai dar problema para a educação criativa? Vai, demais. Que aí vai vir uma ação de indenização por dano moral. Se houver qualquer outro aspecto material de gastos que os pais têm, a criativa vai ter que investigar. Como é uma criança, vai haver um crime, porque não se pode expor imagens de crianças sem autorização do responsável legal. Então, tem um crime previsto, tá? Tratando disso. E como a criativa é uma escola, ela faz às vezes da administração pública. Ela pode vir a sofrer uma sanção administrativa também, através da Secretaria de Educação Municipal, Secretaria de Educação Estadual, ou do próprio Ministério da Educação. Claro que aí cada caso é um caso. Tá certo? Então, basicamente, o que vocês têm que se perguntar e observar é sempre o quê? É ver qual que é o impacto que aquele dado que vocês estão usando ou compartilhando pode gerar nas pessoas. Na dúvida, gente, não compartilha nada sem perguntar para quem é o proprietário do dado. Porque essa é uma informação importante. Eu sou dono dos meus dados. Então, se vocês querem compartilhar os meus dados, perguntem para mim. Nenhum dado do Daniel compartilhem sem perguntar para ele. A não ser que venha um ofício judicial determinando. Aí a gente já viu que a LGPD não se aplica. Aí vocês entregam todos os dados. O ofício estiver pedindo. Fora isso, se vier uma outra escola aqui. Ah, fulano está transferindo o filho daqui para lá. Ele vai pedir, provavelmente, as informações da criança aqui, histórico escolar. Isso é um dado daquela criança. Não entrega para a escola, não entre em contato com os pais. Porque, via de regra, quando é uma transferência, os pais vêm aqui primeiro para informar que vão transferir e vão lá na outra escola. E aí vocês fazem um contato direto com a outra escola para fornecer os dados. Se não aconteceu desse jeito, liga para o pai. Aqui, vocês estão realmente transferindo seu filho para a escola X? Então, beleza. Posso fornecer esses dados? Pode? Tá, estou te mandando um e-mail aí, só para você confirmar isso para mim. Documento é tudo, tá, gente? Palavra, depois que você solta, ela vento leva. Agora, preto no branco, está escrito. Tem jeito, não. Então, documento. Tá certo? Infelizmente, não deu para falar tudo que eu queria. Eu gosto de falar muito, eu acabo demorando. Tá? Quem tiver alguma dúvida depois, dê uma olhadinha nesse material, que é para ser disponibilizado para vocês. Tendo alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Tenham um excelente dia. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de compartilhar conosco tantas informações. Volto a falar que o material está disponível, né? Quem tiver interesse, só comentar, compartilhar comigo que eu providencie.